Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Verô. Eu, Verô, estou muito feliz com o tema que nós vamos abordar hoje. O nosso tema tem a ver com balanças e dietas, mas ele vai muito mais além das balanças e dietas convencionais. Hoje nós vamos explorar o universo do emagrecimento saudável e duradouro. Vamos falar sobre autoestima, autoaceitação e o autoconhecimento como pilar de sustentação nesse processo, porque a gente sabe que a busca pelo emagrecimento saudável, ele tem várias nuances emocionais e mentais que podem ser tão complexas quanto os aspectos físicos. Por isso, nós trouxemos uma profissional altamente qualificada que vai nos guiar nessa entrevista inspiradora e esclarecedora. Hoje eu tenho a honra de receber a querida Juliana Meneghello. Querida Ju é psicóloga, mentora de qualidade de vida, e a Ju vai nos conduzir nessa conversa esclarecedora, vai trazer insights valiosos, vai compartilhar estratégias práticas que nós podemos adotar no dia a dia e vai trazer reflexões profundas de como corpo e mente podem trabalhar em harmonia para alcançarmos esse objetivo do emagrecimento saudável e duradouro. Ju, querida Ju, primeiramente preciso te agradecer por você ter aceito o convite, estar aqui comigo hoje desde o início, você é super acessível, super atenciosa. Eu quero te dizer que hoje nós estamos aqui unindo propósitos. E Ju, eu gosto de começar as entrevistas fazendo a seguinte pergunta. Juliana Meneghello, onde começa a sua história? Como a sua história te moldou para que você chegasse aqui hoje, nesse exato momento, sendo a Juliana Meneghello, psicóloga, mentora de qualidade de vidas, atuando com o seu propósito de alma? Então, Vero, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar compartilhando esse conteúdo que é pertinente, não só para o público feminino, mas para todo mundo. Eu acredito que quando a gente fala de autoconhecimento, nós temos que ter essa visão de que todos são beneficiados quando a gente aborda esse assunto. E agradecer mais uma vez o convite, é uma honra estar aqui, tá? Compartilhando. Fico feliz. E em relação ao início, né, como começou a minha história? Eu sou ex-obesa, né, já sofri todos os preconceitos, os complexos, por ser uma pessoa que vivia acima do peso na tentativa de emagrecer. No início, eu dei início à questão de buscar um estilo de vida mais saudável, pensando apenas na estética mesmo. E eu acredito que 90% das pessoas dão início pensando na estética. Não, eu quero ficar mais magra, né? Só que conforme eu fui evoluindo, conseguindo resultado e estudando também, né? Porque aí eu já estava no curso de psicologia. Eu me formei em 2015. Então, assim, de lá para cá foram muitos estudos, muito mergulho no autoconhecimento. E isso me trouxe muito conteúdo para eu poder me conhecer melhor, conhecer tudo aquilo que eu vivi, né? Os porquês, as causas. E isso, com certeza, me trouxe a libertação, eu falo, né? Porque quando o autoconhecimento é libertador. Sim, é libertador. Né? A pessoa que estuda o autoconhecimento, que vai em busca de profissionais especializados que trabalham com autoconhecimento, é como se fosse um divisor de águas, porque a pessoa ela não é mais a mesma depois que ela acessa o autoconhecimento. Sim, com certeza. Né? Então, isso tudo trouxe muito conteúdo para eu poder compartilhar com as pessoas. Né? E assim, se a gente for colocar em tópicos, Verô, quando você fala de onde que surgiu, né? Qual foi o ponto de partida? Eu acredito que desde sempre, né? Porque tem as memórias da primeira infância, tem as memórias da adolescência. Nós somos movidos também a memórias. Né? Muita gente fala, é passado, foi ruim, foi traumático. Mas é justamente esse passado que nos fortalece, esse passado que faz com que a gente aprenda, né? Então, assim, com as dores também, a gente aprende muito mais, inclusive né, no momento de crise, porque ninguém consegue
evoluir sem passar pela crise, essa é a verdade. Eu falo que a tribulação ela é um chamado da alma para o nosso despertar. Exatamente, e é justamente isso. E você está trazendo um ponto importante, que é honrar a nossa história. Exatamente, honrar a nossa história, tem que ser assim. Que né? bom, linda essa história. Ju, agora já falando um pouquinho, entrando na questão do emagrecimento. As pessoas que querem emagrecer, elas têm pressa, elas querem um resultado rápido, já vem de algumas tentativas. E quando essa pessoa, esse paciente chega, a gente entende, né, que precisa acolher esse sofrimento, precisa acolher essa pressa, mas não podemos apressar o processo. Ele deve acontecer de forma gradual, né? E aí fala para nós um pouquinho como é que você, enquanto psicóloga, atua no ajuste no alinhamento dessas expectativas, para que a pessoa possa compreender que esse processo, para ser saudável e ser duradouro, ele precisa ser gradual. Como é que você começa o processo com essa pessoa que chega lá com essa ansiedade toda para emagrecer? Então, as pessoas, não só as pessoas que querem emagrecer... na verdade, todo o resultado que a gente quer na vida, a gente espera que seja um do ser resultado humano, rápido, é nosso, né? é do ser humano, nós somos verdade. imediatistas, né? E muitas das vezes as pessoas não conseguem o resultado que elas querem justamente pela pressa, pelo imediatismo. Inclusive, eu quero até aqui reforçar algo, Verô, a respeito da ansiedade. Sim, vamos lá. Porque muita gente cria um autorrótulo e reforça esse autorrótulo cada vez mais. Você sabe que um rótulo, quando ele é criado, a possibilidade da pessoa mudar é muito mais difícil, porque ela já se rotulou como ansiosa, come por ansiedade, não consigo emagrecer porque eu sou ansiosa, e não necessariamente é. Existe uma confusão que norteia esse contexto do emagrecimento, porque a pessoa ela é imediatista, ela não é ansiosa. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Né? Porque, assim, uma coisa é a pessoa querer resultado rápido. Outra coisa é a pessoa sofrer por ansiedade. O que é ansiedade? É um transtorno né, mental que envolve sintomas físicos, inclusive. Sim. É uma preocupação com o futuro de algo que ainda não aconteceu. Você percebe que não tem nada a ver com imediatismo? Não tem a ver com imediatismo, né? Então, assim, e as pessoas usam muito isso, e a gente vê cada vez mais falando dessa forma na internet, e a pessoa que não busca o conhecimento com especialistas, ela acaba se rotulando. E aí que o grande perigo mora. Por quê? Porque uma vez que ela se rotula como uma pessoa ansiosa, pronto. O padrão de comportamento que ela vai adotar vai ser coerente com aquela fala dela. Então, ela mesma vai se aprisionar naquele diagnóstico de ansiedade. Entendi. Né? Então, eu trabalho muito a questão, primeiro, do autoconhecimento. No processo de emagrecimento em específico, eu falo assim, quanto mais gradativo é o emagrecimento, maior a garantia que a pessoa vai conseguir se manter no peso que ela conseguiu eliminar. E as pessoas vêm ao contrário, né? Falam assim, não, eu quero emagrecer rápido. Por isso que tem tanta gente, tantas pessoas buscando estratégias rápidas e aquelas que vendem, né, acabam sendo beneficiadas pelo imediatismo do outro, do seu semelhante. Chega lá dietas loucas, restritivas. Dietas restritivas, remédio para emagrecer. Eu mesmo já fui viciada, dependente de medicação para emagrecer no passado. Enquanto eu buscava essas estratégias rápidas, eu vivi o efeito sanfona, que é tão maléfico quanto o quadro de obesidade na sua estabilidade, causa diversos problemas de saúde, esse engorda e emagrece de forma súbita, causa diversos problemas de saúde. E muitas pessoas nem têm consciência disso. Ou têm, mas elas priorizam o emagrecimento rápido. Então, elas tendem a ignorar a questão desse prejuízo da saúde quando elas emagrecem rápido, mesmo sabendo que depois elas vão ter ganho de peso rápido. Ju, e aí nesse contexto que você está trazendo para nós, tem um personagem que ele tem uma força muito grande aí, a mente. Tudo começa na mente, né? Essa é a verdade. Mente, né? Então, assim, às vezes a pessoa está buscando inibidor de apetite, igual eu buscava no passado, mas eu não trabalhava a causa. O que está me levando a ter episódio de compulsão alimentar? Porque eu tinha compulsão alimentar. E aí eu buscava medicação que inibia totalmente o meu apetite,
Nem mesmo as guloseimas eu tinha vontade de comer, muito menos a comida saudável, né? Porque tirava tudo. Hoje eu acho que as medicações que eu tomava, Femproporex, Butramina, tem uns outros, eu acho que nem existe mais no mercado, porque assim, Nem pode mais. durante o tempo foi estudado e foi constatado o prejuízo que aquelas medicações causam, né? Então nem existe mais. Então assim, Verô, essa questão que você me questionou sobre o processo, ele tem que ser gradativo, tem que buscar a causa. Não adianta a pessoa querer emagrecer usando estratégias que ela não vai trabalhar a causa. Porque como que vai ficar aquela pessoa que toma um inibidor de apetite, mas que não está trabalhando algo que ela vivenciou, ou algo que pode desencadear uma depressão, uma ansiedade maior, que no futuro ela vai ter que fazer uso de algum psicofármaco, alguma medicação psiquiátrica, né? E fora que a própria medicação, as próprias dietas restritivas geram mais ansiedade ainda. Sim. Né? Acarretam vários outros tipos de problema. Então, essa questão ela é muito delicada, tem que ser falado. Tem que ser falado. As pessoas ainda buscam muito por isso. E muitas priorizam muito a estética. Eu falo assim, gente, a estética, o emagrecimento, a questão da balança vai vir como consequência natural. Né? Porque quando a pessoa aprende a trabalhar a mente dela, como você mencionou, Verô, ela consegue ter um despertar de consciência tão grande voltado para o autoconhecimento que a partir dali ela vai vivenciar o processo de forma prazerosa. Não vai ser aquela coisa torturosa, né? Muita gente fala assim, Ju, como que você consegue treinar até finais de semana? Mas é o ressignificado que eu fiz através da mente, através da reestruturação dos pensamentos, que é o que eu passo para as pessoas hoje, que faz isso. Porque enquanto eu estiver focada só na minha perda de peso ou no meu corpo, na estética, eu não vou treinar nos finais de semana, porque eu não vejo sentido. Eu já treinei a semana toda, eu vou sempre ter aquele pensamento, para que eu vou fazer isso se eu me sacrifiquei a semana toda, já tá bom. Né? Juiz, que você está me falando, está me levando a uma outra reflexão aqui, que inclusive nós falamos na semana passada com a Patrícia Alves, que é mentora de mulheres, o emagrecimento, como qualquer mudança que a gente busca na vida da gente, eu acho que ela tem que passar por entender o meu estado atual de espírito, né? Quais as escolhas que me levaram a chegar até ele. E aí, a gente falava muito da questão de identificar o nosso lugar de poder. E muito no sentido de que o meu lugar de poder é o lugar onde eu posso ser eu, da forma mais autêntica, ser eu. Né? Então, assim, me fala um pouquinho se tem relação, se você vê sentido nisso que eu estou trazendo aqui, da pessoa identificar, que é muito isso que você está falando, né? A pessoa identificar o seu lugar de poder para falar assim, o porquê que eu quero emagrecer, se eu quero emagrecer ou se eu quero ser emagrecida. Se eu estou emagrecendo para mim ou se eu estou emagrecendo para o outro. Tem relação isso? Com certeza. Isso é muito comum, principalmente quando eu atendo, que eu recebo pessoas que estão iniciando um relacionamento, ou pela cobrança do próprio companheiro, ou da família, da mãe, da própria mãe, né? Então, assim, inclusive é um exercício da psicologia, né? O porquê você quer emagrecer? É uma pergunta que eu faço sempre, é regra. Entendi. Porque para a pessoa saber identificar os motivos pelos quais ela está buscando aquilo. Porque aí eu vou trabalhar. Se a pessoa fala para mim, Ju, eu sou muito cobrada, né? Eu recebo muitas críticas, ou eu percebo que quando eu chego no lugar as pessoas me olham. Então a gente percebe que essa pessoa está querendo para o outro, para o externo. Para o externo. E não para ela se sentir melhor com ela mesma, né? E aí eu trabalho essa questão da imagem corporal, como a pessoa se vê, como a pessoa se percebe, né? E isso é fundamental para o processo, porque assim, quando ela faz pelo outro, independente para quem seja, Verô, qualquer coisinha que tiver no percurso, ela vai desistir. Ela tem essa tendência a desistir, porque não existe uma causa mais nobre, não é por ela.
sabe? Então, por exemplo, eu já atendi vários casos de mulheres que iniciaram o emagrecimento por causa do companheiro. E aí, qualquer coisa que o companheiro fizesse que a decepcionasse, inconscientemente, era como se fosse uma forma dela vingar. E ela se autodestruía. Olha que interessante isso. Ela tinha comportamentos autodestrutivos através do comportamento alimentar, na tentativa de se vingar daquele parceiro que estava pedindo para ela emagrecer. Oh, meu Deus. Cruel. É cruel. Então, olha o tanto que é importante, Verô, a gente trabalhar o autoconhecimento dessa pessoa, né? Sim, trabalhar o amor próprio. Eu, Verô, todas as minhas mentorias, eu já fiz 44 edições. Todas elas, eu sempre começo pelo autoconhecimento, justamente por isso. Por isso, né? Eu sou apaixonada por isso. Para a pessoa entender, né, o porquê. E para ela aprender a se amar, a se cuidar, a se respeitar antes de qualquer coisa. E isso que você está trazendo é o seguinte, me leva a mais reflexões. Eu falei que... Vai surgindo os insights. Vai surgindo os insights, né? Falei que a entrevista ia ser uma entrevista inspiradora, esclarecedora e de reflexões profundas, né? E é realmente isso, porque isso que você está me trazendo me leva muito àquela parte do estudo da psicologia da autoimagem que vai falar do eu real e do eu idealizado. Adoro. Fala um pouquinho para nós. É uma técnica maravilhosa, é uma ferramenta, não é uma técnica, é uma ferramenta poderosíssima da psicoterapia. A TCC, Verô, só para fazer uma abordagem, a terapia cognitivo-comportamental, ela é tida a linha da psicologia mais eficaz para trabalhar emagrecimento. Justamente por ela ter ferramentas e técnicas precisas para a gente compartilhar com a pessoa, e a pessoa fazendo, ela vai ter resultado. Não tem como não ter resultado, Verô, se a pessoa fizer. Tanto é que eu tenho as cases de sucesso que eliminaram 50 quilos. Vamos falar daqui a pouco de um É um corpo que a pessoa tirou do corpo. Isso. Né? 50 quilos é muita coisa. Muita coisa. Tanta gente que lamenta, né, pela dificuldade de eliminar 5, 10 quilos. Imagina 50 quilos. E sem dieta restritiva, tudo através do autoconhecimento. Né? Então, lá tem 33 quilos, menos 30 quilos. São vários que, graças a Deus, várias cases de sucesso, porque eu vejo que eu não as emagreci. Elas emagreceram através do autoconhecimento e através do resgate do amor próprio delas. Olha que importante. Que é o que eu acredito que é o mais incrível, assim, né? E quando você fala do eu real e ideal, isso é muito impactante, Verô, quando eu passo essa ferramenta para a pessoa, e a pessoa, ela, primeiro ponto que eu observo, se a pessoa se vê de forma muito distorcida, muito negativa. Sim. Quando é assim, eu já vou entender que o eu ideal, o eu que ela idealiza, para ela está muito distante. Sim. Porque ela se autodeteriora tanto que qualquer coisa que ela cria no eu ideal vai ser algo muito grandioso para a mente dela. E é justamente isso que às vezes cria o bloqueio. Porque na mente dela está tão distante, né? Aquele eu ideal, vai dar tanto trabalho que ela acaba pensando muitas vezes que é impossível. E aí eu entro com outras ferramentas para fragmentar metas para atingir aquele objetivo final, que é o eu ideal. E por isso a gente está falando que é gradual. Exato. Não é? É um processo. Tá certo. E vamos falar um pouquinho sobre autorresponsabilização. A gente é livre para fazer as escolhas que quiser, mas a gente é responsável pelas escolhas que nós fazemos, né? Nós somos responsáveis por essas escolhas. E aí, como é que você trabalha essa questão da autorresponsabilização nesse processo de emagrecimento? Então, eu falo muito, Verô, tem ferramentas para isso também. Tudo tem uma... Tem as ferramentas certas, né? A psicologia é uma ciência. Sim, adoro. Então, e a TCC traz de forma muito objetiva. Por isso que ela é considerada uma psicoterapia breve, porque vê resultado mais rápido, né? Não é aquele processo, por exemplo, psicanálise, que às vezes a pessoa fica anos, 1 ano, 10 anos, 20 anos em psicanálise, né? Não, a TCC ela vai trabalhar com o que o paciente está trazendo como queixa, no aqui e agora. Entendi. A gente faz um apanhado no passado, mas o nosso foco é no presente do paciente, aquilo que ele está trazendo, já prevendo o futuro, claro. Mas a gente foca no presente, na demanda que ele traz naquele momento. E aí, Verô,
quando você fala, né, da autorresponsabilidade, eu menciono muito isso. Né? Eu falo assim, o que você está fazendo que está indo ao encontro do que você busca? Ah, Ju, mas lá em casa é muito... Eu escuto muito isso. Ontem mesmo eu escutei, eu até pontuei, essa é uma querida que já passou por uma mentoria minha. Mas lá em casa é muito difícil, porque lá em casa ninguém colabora. Estão sempre comprando coisas, guloseimas. Eu falei assim, para de projetar a responsabilidade no outro, porque você tem o poder da escolha. Ninguém é obrigado a ter o mesmo objetivo que você. Isso. Não é todo mundo que vai querer emagrecer, não é todo mundo que vai querer estar mais saudável, cuidando da sua mente, do seu corpo, do seu espírito. Então, são escolhas suas. Se responsabilize, né? Faça escolhas, pratique a autorresponsabilidade. E a partir do momento que a gente pratica a autorresponsabilidade, Vero, eu falo muito isso, a gente sai do papel de vítima. Porque o papel de vítima, ele também aprisiona. Ele nos mantém refém. Eu não emagreço porque ninguém colabora lá em casa. Sempre tem coisas no armário, sempre tem coisas na geladeira. Então, ninguém contribui, eu não consigo assim. Ou porque é questão genética, ou é porque eu tenho uma disfunção da tireoide. Aí responsabiliza a doença, a alteração hormonal, as pessoas que não colaboram. Sempre tem um motivo, né, para a pessoa usar como amuleto e não praticar a autorresponsabilidade. E no processo de emagrecimento, Verô, independente do motivo que a pessoa tiver, eu falo assim, gente, não existe nada que impede a pessoa de ter um estilo de vida mais saudável. E isso vai trazer emagrecimento, consequentemente. Seja questão genética, fator hormonal, vai influenciar? Influencia. Às vezes fica mais trabalhoso o processo, mas não impossibilita. Sim. O que vai definir o resultado da pessoa são as escolhas que ela faz todos os dias, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. E isso não tem a ver com o outro, tem a ver com ela. Exato. É entre ela e ela. Não é? Ju, me fala uma coisa, você falando isso também, eu já estou pensando aqui assim, qualquer processo de mudança na nossa vida, ele requer que a gente faça análises profundas, né? No caso do emagrecimento, a mudança ela não é só na alimentação. Provavelmente tem um fundo emocional, tem a questão da mente que a gente está colocando aqui. Mas eu quero falar de um personagem aqui que ele tem aparecido recentemente nos estudos que eu estou fazendo, nas minhas reflexões comigo mesmo, sabe? Que é o sabotador. Sim. Me fala um pouquinho dos sabotadores que estão presentes nesse processo. São vários. São vários. A gente pode falar de alguns que são mais comuns? Sim, claro. O mais presente, que eu considero mais comum, é o do merecimento. Quando a pessoa tem aquele pensamento, hoje eu mereço comer, nós mulheres, por exemplo, hoje eu mereço comer porque eu estou de TPM, eu preciso de um doce. Eu preciso de um doce. Preciso de um chocolate. Aí pega logo a caixa de bombom inteira. Ou eu já tive um dia muito difícil, então eu preciso comer, né? Ou eu passei por uma briga no trânsito, ou uma briga com meu esposo, então eu preciso comer. E aí eu vou orientar essa pessoa que ela não precisa comer, que ela precisa trabalhar aquela emoção que foi desencadeada por conta daquela situação que ela viveu. Tem gatilhos aí. Sim, porque senão ela nunca vai conseguir administrar suas próprias emoções. E as emoções, Verô, provêm dos pensamentos. Na TCC a gente fala muito, né, dessa hierarquia. Uma situação ou um pensamento desencadeia um pensamento desencadeia uma emoção que desencadeia e a emoção desencadeia a ação ou uma reação que vai gerar resultados. Então, se a pessoa sempre canaliza na comida, sempre desconta na comida, onde que essa pessoa vai parar? Além dela ter ganho de peso e estar prejudicando, se matando, né? Sim. É um suicídio inconsciente. É igual a pessoa tabagista que fuma. É forte, mas é isso, não é? É um suicídio inconsciente. Todos os dias ela vai lá e coloca uma substância tóxica para dentro do corpo dela. Aquilo vai interferir em todos os aspectos, nos pilares que eu gosto, né? Por isso que eu criei o método mente, corpo e espírito. Vai interferir no corpo, vai interferir na mente, na cognição dela. Hoje a gente já sabe, inclusive, que excesso de carboidratos simples, açúcares, provocam demências. Olha o tanto que afeta a cognição, a alimentação. Sim.
né? Então, assim, a pessoa tem que ter consciência. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Né? Você está trazendo aqui aspectos da inteligência emocional e eu quero que você me fale como é que você aborda a inteligência espiritual nesse processo também. E aí, vamos entender a inteligência espiritual aqui como um passo além da inteligência emocional. Isso. Né? Me fala. Que é a base, que né, é a Verô? base, né? É a base, e é muito é a importante. base. Eu gosto de refrisar, de reforçar sempre essa questão da espiritualidade, porque a espiritualidade, Patrícia, ela nada mais é do que a centelha divina que habita aqui em nós e que me faz ser a pessoa única que eu sou. Né? Então, a gente está vendo muita desconexão com essa centelha divina. E aí essa desconexão gera essas ansiedades todas, esses transtornos emocionais, mentais, todos que a gente tem visto o mundo passar, né? Me fala um pouquinho como que você aborda isso. Então, quando eu falo da saúde espiritual, Verô, eu sempre deixo claro nos meus trabalhos, né, que independente de religião... Sim, está para além. Né? Independente de religião, primeira coisa, a pessoa tem que começar a ver o corpo dela como o templo dela. Eu achei tão interessante que uma paciente minha, esses dias, está num momento de transição, mudança de cidade, estado até, e ela está com o uso do balão intragástrico. Sim. Então, ela está fazendo acompanhamento comigo para promover a mudança da mentalidade e assim que ela tirar o balão, não ter o perigo de ter reganho de peso. E aí eu pontuei para ela. Eu falei assim, você já observou que você está nesse processo de mudança? Você veio de tal cidade, está agora nessa e já está partindo para outra, mas a sua verdadeira morada é o seu corpo? Olha só, que reflexão profunda, né? Então, assim, como que ela está se cuidando? Como que ela está cuidando da parte espiritual dela? Do que ela está nutrindo a mente, o corpo dela? O corpo é templo do Espírito Santo. Sim, e eu abordo isso, né, nas minhas mentorias. Como a pessoa está tratando, porque eu falo assim, a pessoa, quando eu falo de autoestima e amor próprio, por exemplo, Verô, eu gosto muito de bater nessa tecla. Por quê? Porque as pessoas confundem, não é a mesma coisa. A autoestima é uma coisa, amor próprio é outra. A autoestima é o valor que a pessoa reconhece que ela tem, o potencial dela de realizar, né? Então, é aquela pessoa que sabe que ela é capaz. Amor próprio vai além da autoestima. Amor próprio é a forma que a pessoa está se cuidando. Como que ela está zelando pelo corpo dela, pela saúde dela? O que ela está fazendo para zelar pela saúde espiritual, por exemplo, como você me perguntou? Um dos pontos cruciais que eu trabalho é a questão da gratidão. Gratidão, sermos gratos. Porque muitas vezes, Verô, a pessoa está buscando emagrecimento porque ela está contrariadíssima com o corpo dela. E quando eu volto o olhar dela para a gratidão, agradeça por você ser perfeita. Você tem 2 pernas, você tem 2 braços, você tem independência de ir e vir. Quantas pessoas não têm isso, né? Então, assim, começa agradecendo, porque você é um ser humano perfeito. Deus não permitiu até agora de você ser dependente de uma cadeira de roda, por exemplo. Eu pego pesado nas minhas mentorias. Né? Não, mas às vezes a gente precisa dessa chacoalhada E muita gente fala, Ju, eu nunca imaginei dessa forma, eu nunca pensei dessa forma. E a pessoa começa a expandir a mente dela, Verô, para respeitar mais o corpo dela, sabe? Assim, o que ela está colocando para dentro do corpo dela? Com frequência. Aí vem a questão de novo, né, do suicídio inconsciente. O que ela está fazendo com ela, né? Então, praticar a gratidão, né, a conexão com Deus em primeiro lugar, ela acreditar que tem alguém que está com ela, independente do momento difícil que ela está passando. E esse alguém é Deus. E é real. E é real. É real. Porque muitas vezes, Verô, a pessoa ela se sente muito sozinha, muito solitária nesse caminho. Muitas vezes, viu? Porque às vezes o marido não vai estar junto, a mãe, o irmão, a irmã, ninguém. A melhor amiga. Às vezes são pessoas que, inclusive, criticam aquele processo da tentativa dela desestimula, né? Dela se cuidar, porque isso ainda é visto como vaidade. Pois é.
É aí a mentalidade que precisa ser mudada. Exato. Então, É. assim, a prática da gratidão, a conexão com Deus, né, da pessoa entender que o corpo dela é a morada do Espírito Santo, que é o templo sagrado Sim. dela. Isso tudo faz toda a diferença no Ah, processo. com certeza. Ju, eu quero falar um pouquinho, depois que comecei esse projeto de trazer as entrevistas inspiradoras, menina, eu tô tão sapequinha, eu tô stalkeando o Instagram de tanta gente. E passei a semana stalkeando seu Instagram. E eu gostei muito de uma fala que você trouxe a respeito das funções do sobrepeso, da obesidade, da comida, ótimo. como mecanismo de defesa. Nossa, isso é forte. É muito forte, eu até me emocionei com algumas falas que você trouxe lá. E eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre essas funções como mecanismo de defesa. São várias, Eu na falo, verdade, Patrícia, Ju, que quando a gente vem aqui, eu trago uma mulher para falar, né? Você vem, quando eu tô aqui, eu também gosto de dar testemunho, Sim. porque eu falo, a gente só pode dar testemunho daquilo que a gente viveu. Claro. E eu só vou despertar no outro o interesse pelo resultado que eu tive, se eu realmente vivi. Não posso falar de algo que não é meu, né? Então, é por isso que eu tô falando, né? Olha, Ju, compartilha, eu vi lá no seu Instagram, traga porque é verdadeiro, né? Você está falando de algo que você já viveu, que você já passou, que você vê todos os dias nos seus atendimentos, com seus pacientes, né? Por isso que por isso que eu stalkeei seu Instagram, mas é o stalk do bem. Fala Fica pra à vontade, Verô. A gente tem a rede social, minha rede social é aberta por isso, né? Nem todo mundo dá feedback, mas eu sei que eu consigo ajudar muitas pessoas, mesmo assim. Sim. Então, a questão das funções do sobrepeso ou obesidade tem funções, né? Eu já atendi muitas mulheres, por exemplo, Verô, que passaram por abuso na infância. E elas desencadearam um mecanismo de defesa, que é criar uma gordura no corpo para perder a forma do corpo e não se tornar mais atraente. Porque eu sofri um abuso. Exato, porque elas não querem passar por abuso de novo. Não quero passar por isso de novo. Então, o que elas puderem fazer para tampar o formato do corpo, seja através da gordura corporal, seja através de roupa, elas vão fazer. Entendi. Elas não querem ser mais alvo de olhares de desejo. Sim. Entende? E também tem a questão do poder. Olha que interessante. Me chamou a atenção quando você trouxe essa questão do poder, do dinheiro. Do dinheiro. E aí eu fico, gente, olha, né? Quando eu comecei a estudar mais a fundo as funções da obesidade, isso é tão interessante, Verô, porque tem pessoas que se sentem fragilizadas. Olha só. Quando elas começam a perceber que está perdendo peso. Interessante. Não só relacionado a dinheiro, porque isso a gente sabe que tem. Tem até uma brincadeira, você já ouviu alguém falar? Não, eu não vou emagrecer não, perder essa barriguinha aqui que eu custei adquirir. Custei adquirir, levou anos. Tanta coisa boa que tá aqui, né? E assim, acaba virando a brincadeira, mas que se a gente for parar para observar, tem um peso para a pessoa. Tem um peso, está inconsciente. Está inconsciente. E muito provavelmente ela vai continuar no sobrepeso, obesidade, adoecida, porque não existe gordinho saudável, né, Verô? Vamos reforçar isso aqui. Né? A célula por si só é cancerígena, então a gente sabe que traz uma inflamação enorme para o organismo. Sim. E essa inflamação vai falar mais cedo ou mais tarde, ela vai gritar, o corpo fala. O corpo fala. Né? Então, assim, essas funções, né? A questão do mecanismo de defesa para proteção. Sim. Tem a questão do poder, essas duas são as mais comuns. E quando a gente fala do poder, não só associado ao poder aquisitivo da pessoa, onde ela conseguiu chegar, financeiramente falando, né? Mas também da questão de ela se perceber mais forte, quando ela está acima do peso. Entendi. Olha só que interessante, né? E eu confesso para você que eu já passei por essa fase, Passou por isso? Quando eu eliminei... Como você se sentia? Fraca. Quando eu eliminei muito peso, que eu não fazia ainda musculação, não fazia exercício físico, eu perdi muita massa magra. Então, eu acredito que aquilo também, fisicamente falando, porque a gente percebe, né, que a gente não tem força muscular, então é uma coisa que meio que automática pro inconsciente. Fala assim, não, realmente você está fraca. Você está fraca mesmo. Você não tem força muscular. Então, assim... o organismo, a mente vai buscar reverter esse processo. Exato.
E é tão interessante, eu gosto de usar uma frase assim, Verô, que mente fraca não constrói um corpo forte. E é mesmo. Faz total sentido para mim. Faz total sentido. Uhum. Então, assim, quando a gente trabalha essa questão do interno, é tanta coisa que muda no externo, a gente consegue realmente se ver de outra maneira. Porque o exercício físico, eu estou citando isso aqui, Verô, desse momento em que eu tive também no passado, da falta de massa magra e não fazer exercício, porque o exercício físico, ele é um produtor de energia. Uhum. A pessoa que faz exercício físico, ela tende a se sentir mais capaz, porque uma pessoa, principalmente quando se fala de musculação, né? Uhum. Porque é um exercício que é um exercício de força. Força, né? Então, está muito associado à força, em todos os aspectos. Sim. Né? Uhum. Então, a pessoa, na verdade, cada vez que eu vou à academia, eu me desafio. Ali é um desafio com a minha preguiça, é um desafio com a minha indisposição. Uhum. E mesmo nos dias que eu não estou animada, porque o pessoal confunde muito, né? Também tem muito isso na rede social. Nem todo dia você vai estar motivada. Isso é uma mentira, é uma grande mentira, porque todos os dias nós temos motivação. Uhum. Todos os dias nós temos motivos, no mínimo pela saúde. O que não tem, muitas vezes, é ânimo, é estado de espírito para ir lá fazer, né? a disposição. Uhum. Então, aí que entra o desafio. Eu vou me desafiar e vou indisposta mesmo, porque eu sei que eu vou produzir essa energia que está me faltando lá, através do exercício. Vou na força do ódio hoje. Na verdade, essa frase eu não gosto muito de usar ela, não. Deleta, gente, não é na força do ódio, vamos mudar a frase aí. Por quê? Justamente pela reestruturação cognitiva que eu passo para as pessoas, Verô. Quando fala existe, né, frases feitas já nos filtros do Instagram, que fala, vim na força do ódio. Isso é muito pesado. A gente vê isso, né? Porque fica no inconsciente da pessoa. Não tem que ser pelo ódio, tem que ser pelo amor. Tem que ser pelo amor. Tem que ser pelo pesado, tem que ser pelo prazer que a pessoa conseguiu encontrar. Ela tem que começar a buscar a mudança dela, Verô, por amor. Não tem que ser por frustração. Isso, porque senão fica pesado para ela. Ela não vai conseguir sustentar aquele estilo de vida. E aí é a questão do amor próprio mesmo. Exatamente. Né? Que é um dos pontos cruciais do meu trabalho, sabe? Que eu falo. Ai, que lindo, né? Ju, e falando sobre comportamento, eu vi também você falar lá nas suas redes sobre o comportamento passivo, o comportamento agressivo. Isso é um reflexo da postura alimentar? Ou a postura alimentar é que é um reflexo desses comportamentos? Como que é? É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla? Essa questão do comportamento passivo-agressivo, Verô, é muito comum, por exemplo, aquela fala, aquelas brincadeirinhas, eu escuto isso todo santo dia praticamente, né? Fala assim, não, a Ju não vai comer isso não, a Ju é fitness. É uma fala passiva-agressiva. Porque ao mesmo tempo que a pessoa está brincando, sim, ela está cutucando, mas por que ela está cutucando? Porque ela não faz. Porque uma pessoa que faz, ela não faz esse comentário. Pois é. Né? Então, assim, e geralmente vem de mulher. Geralmente vem de mulher, né? É porque ela faz, e como eu não consigo fazer do jeito que ela faz, aquilo me incomoda. Isso, Verô. É isso? É isso. Infelizmente, existe muito isso, né? Então, assim, e a própria pessoa com ela mesma, né? Falou assim, hoje, até a questão do gatilho, do sabotador merecimento, a gente pode considerar algo, um pensamento ou comportamento passivo-agressivo. Aí a gente está falando também de crenças limitantes. Sim. Muitas. Né? Quer falar um pouquinho de quais assim, a gente consegue falar quais as principais crenças limitantes em relação a isso? Você já falou do merecimento aqui. Na verdade, existem os sabotadores, os gatilhos que sabotam a pessoa. Porque quando a gente fala de crença, Verô, é muito importante eu deixar aqui claro também, porque foi muito banalizada a questão da crença. Não é fácil identificar uma crença limitante. Não é complicado. É como se fosse um iceberg. Então, assim, o que as pessoas estão divulgando na rede social, na maioria das vezes, e principalmente pessoas que não estudaram a fundo, né, a psicologia, elas estão divulgando o que está por cima da água, do iceberg. Sim, só a pontinha que estão enxergando lá. Elas não estão centralizando da origem ali, que é a crença. É mais profunda. É muito mais profundo. Tanto é que para achar a crença
central, a crença que limita de verdade a pessoa, tem uma ferramenta específica para isso da psicologia. Então, eu ia te perguntar como é que a gente pode identificar, e aí, assim, claro que a gente conta com a ajuda do profissional, mas eu, enquanto estou na minha casa, estou no meu processo, o que pode, assim, que você nos orienta, a que tipo de exercício eu poderia adotar aí no meu dia a dia para falar assim, olha, começa a se perceber se isso não é uma crença limitante. Vou te dar um exemplo aqui, que da semana passada a gente está falando sobre sabotadores, e eu falei que eu sempre me achei uma pessoa prestativa. Desde sempre. Eu sou uma fofa, eu sou prestativa. E quando eu fui fazer, já nesse processo de autoconhecimento, eu fui fazer um teste lá de sabotadores e veio como o meu maior sabotador a prestatividade. Então eu fiquei chocada com isso. Gente, como assim? Eu sempre fui uma fofa, prestativa, agora tá falando que é o meu sabotador? E aí eu comecei a fazer o seguinte exercício. Sim, toda decisão, toda escolha, todo caminho que eu tenho que tomar é a prestatividade me ajudando ou é a prestatividade me sabotando? Não tem isso? E aí, assim, a gente tem alguma coisa que a gente poderia fazer semelhante a isso para falar assim, opa, acho que isso aqui pode ser uma crença limitante. É difícil fazer esse exercício? Se a pessoa for, eu uso o termo crua, se a pessoa for crua de autoconhecimento, Vero, ela não vai conseguir achar a crença, né? Não. Aí eu realmente vou precisar buscar a ajuda de um profissional. Agora, assim, a gente, de modo geral, Vero, a pessoa fazendo autoquestionamento, isso que eu estou fazendo está sendo benéfico para mim? Ou só para o outro? Né? Então, a partir do momento que a pessoa consegue identificar que aquilo está trazendo algum prejuízo para ela, que está tirando a qualidade de vida dela, aí a gente já pode considerar que é algo que está adoecido, que está adoecendo. Já liga um alerta ali. Já liga um alerta e a pessoa começa a se questionar. O que eu posso fazer, então, de diferente para não me sentir tão prejudicada? Porque a pessoa, quando ela é muito prestativa, que nem você pontuou, Vero, é aquela pessoa altruísta, muito prestativa, está sempre aberta para ajudar o outro. Geralmente é uma pessoa que diz muito não para ela. Quanto mais sim ela diz para o outro, mais não ela diz para ela. E é interessante porque eu cheguei nesse processo a partir de uma dificuldade muito grande que eu tinha de dizer não. Porque para mim, Ju, as pessoas prestativas só dizem sim. Para mim, o sim é parte da solução. Então, eu ainda tenho essa dificuldade, mas eu já estou fazendo esse exercício de falar assim, não, o não aqui é a parte da solução. Não fazer nada também, não vou tomar decisão nenhuma também, faz parte da solução. Então, estou fazendo esse exercício. Mas eu cheguei nessa questão justamente por isso, por uma dificuldade muito grande de falar não. E aí, quando eu falava o sim, lá no fundo era não. E aí eu sofria com aquilo depois, entende? E aí meio que eu ia colorindo as coisas, assim, não, pelos calma. Sabotadores, você ia tentando amenizar isso, aquilo, aquela... o seu padrão de comportamento. Entende? E aí ficou muito claro para mim assim, olha, tem momentos na vida em que a paisagem vai ser preto e branco mesmo. Você não tem que colorir isso aqui agora, porque ela é preto e branco mesmo. Porque quando for para ser colorida, a paisagem vai ser naturalmente colorida. Você não tem que ficar nesse esforço. Acho que a gente tem que colorir aquilo com leveza, dar mais brilho, dar mais cor. Mas aquilo que é preto e branco, ele tem que ser preto e branco. Então, eu estou fazendo esse exercício, mas eu cheguei justamente por essa dificuldade. A gente falando de crenças, Vero, muitas das vezes, o que está por trás da dificuldade de dizer não, de sempre estar dizendo sim para o outro, aí vem uma crença, que é a raiz lá o início do iceberg, né? Sim. Que é o medo de ser rejeitado pelas pessoas, o medo de não ser mais aprovado, de não ser mais admirado, de não ser mais aceito. Isso. Acaba gerando esse padrão de comportamento da pessoa estar sempre disponível e com a necessidade de agradar a todos o tempo todo. Isso é uma das crenças da psicologia, que a psicologia traz como crença disfuncional. Por que disfuncional? Porque nunca isso vai ser realizado. Nunca vai ser possível, Vero, a gente agradar todo mundo o tempo todo. E eu ainda costumo falar, nem Jesus Cristo conseguiu, coitado, olha o jeito que ele morreu. Então, foi crucificado. Entendeu? Né? Então, assim, quem somos nós? Né? Então, assim, sempre vai ter aquelas pessoas que por mais que você faça,
vão estar te criticando, vão estar te Isso. apontando, Vai achar que você foi injusta, sabe? não é? Então, assim, vai depender de quê, Verô? A percepção das pessoas, do que elas carregam com elas. Nem é seu. Mas a gente fica tão preocupado em continuar sendo aceita, continuar sendo admirada, continuar sendo amada, aprovada. Isso hoje em dia tá causando muitas doenças psíquicas, viu, Verô? Por conta da rede social. Ah, Porque as pessoas têm uma necessidade de aprovação. Pessoas se frustram porque não receberam likes, pessoas se frustram porque não receberam comentários. Isso está adoecendo as pessoas. e aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Esse medo da rejeição que a gente trouxe aqui agora, né, da minha crença, e a dificuldade de lidar com a frustração da Da forma sua que e você está falando. 99,9% da população mundial. É, né? Ainda bem. Ai, me consolou, né? Mas isso tem um reflexo muito grande na nossa alimentação. A gente pode dizer que também é o que traz. Com certeza, Verô. E vamos pro fundo do iceberg. Vamos descobrir essa. Inclusive, Verô, até mesmo para aceitação, a pessoa come. Olha só. Porque ela é reforçada de forma positiva, que não tem nada de positivo, mas a gente chama na psicologia de reforço positivo. Sim. Porque a pessoa que está acima do peso, geralmente ela é vista com dó. Ou ela é vista como uma não ameaça. Isso, ela não me ameaça. Entendeu? Ah? E pior, uma pessoa que está acima do peso, geralmente, é uma pessoa que sempre tem pessoas dando mais atenção, dando mais acolhimento, dando mais carinho. E claro que isso não é um processo consciente, tá, Verô? A pessoa não tem consciência né? Não disso. Tem consciência disso. Mas o inconsciente dela recebe essa mensagem como? Se eu continuar comendo, eu vou continuar recebendo carinho, vou continuar sendo vista como uma coitadinha. Agora, vai essa mesma mulher obesa, igual o processo que eu passei, Sim. se tornar uma fitness. Agora ela não sai com a gente mais, não. Agora só fica com aquelas comidas horrorosas. Isso. Aquelas comidas sem graça lá. A gente escuta muito. E assim, muito mais. A gente passa a ser vista como ameaça. Muitas vezes a gente percebe claramente, muitas vezes excluída do grupo. Isso aconteceu comigo, Com você, Verô. né? Então, assim, e quando a pessoa não tem o autoconhecimento, ela acaba se tornando refém do sobrepeso ou obesidade por causa disso. Porque ela não quer ser excluída pelo grupo das pessoas que ela ama. Então, olha, tanto que é importante o autoconhecimento, Verô. É importantíssimo. Né? Para a pessoa se libertar daquilo e saber lidar com essa exclusão. Porque ela aprende que a prioridade tem que ser ela, a saúde dela, em todos os aspectos, físico, mental e emocional. Né? Na verdade, a gente está vendo claramente que o corpo e o comportamento, ele está trazendo uma mensagem que precisa ser compreendida. Sim, né, Ju? com certeza. É um reflexo. É o reflexo, né? Ah, meu Deus, e aí a gente já falou que... gente, ai meu Deus, porque assim... ao mesmo tempo que é muito prazeroso, né, Verô, falar sobre isso, porque a gente não está falando só de estética, emagrecimento, a gente está falando de mente, corpo e espírito. Né? De amor próprio da pessoa, a gente está falando de autoconhecimento. E por ser profundo, acaba trazendo uma complexidade maior. Não que seja pesado, mas é complexo. É complexo, por isso que eu falei aqui no início, né? Assim, nossa, assim, tem as quase uma sessão terapêutica. A gente está fazendo uma sessão terapêutica aqui, porque nos levam a reflexões profundas, né? E, inclusive, por exemplo, a reflexão tem que partir até de quem não está no processo do emagrecimento, porque de forma inconsciente eu estou tomando essas atitudes e comportamentos que você está trazendo aqui para nós, né? Então, até para a gente mesmo se despertar e ter o cuidado de se, poxa, será se eu não estou fazendo isso com a pessoa que está aqui na minha vida, que está passando? Porque é da forma que você está falando, é inconsciente. Quando vê, já falou. Exato. Já fez o estrago. Já feriu. Já feriu, já magoou. Meu Deus, por isso que a gente fala que é complicado.
Eu queria ouvir você falar de um case, trazer um case de sucesso nosso, assim, seu, lá com o seu projeto, e falar o que você viu nos olhos dessa pessoa que falou, poxa, eu consegui, foi possível. A pessoa chegou tão desestimulada, tão sofrida, e ao final essa pessoa saiu de lá com outro brilho no olhar, assim, porque é gratificante também quando isso acontece, para você enquanto profissional. Com certeza, são meus presentes de Deus. Eu tenho 2 casos em especial, Vero. Uma é a Maria do Rosário, que eu sempre gosto de citá-la, porque ela é uma mulher de 70 anos. E aí quebra aquela crença de que a idade atrapalha o emagrecimento. Aí, mais uma vez, tanto que o conhecimento é importante. A pessoa fica presa a isso. Eu atendo mulheres de 40 anos que falam para mim que não emagrece por causa da idade. Por causa da idade. Fala assim, gente, até dos 20 aos 60 anos de idade, o metabolismo fica estável. O que muda é o estilo de vida da pessoa. Então, às vezes, a gente vê uma alimentação que acelera o metabolismo, um suplemento que acelera o metabolismo, ok. Mas só que não é questão genética por causa da idade. Né? Então, se é uma pessoa sedentária, é claro que o metabolismo dela vai estar mais parado. Mais lento, né? Mas, assim, isso não tem a ver com a idade, tem a ver com o estilo de vida que a pessoa leva. Isso eu gosto muito de deixar claro, porque a gente vê o contrário nas redes sociais, na maioria das vezes, né? Então, a Rosário, Maria do Rosário, eu a conheci no spa, quando eu dava palestras semanalmente nesse spa. Ela já tinha passado no passado ela já tinha estado, né, no spa, hospedada, onde ela conseguiu eliminar 40 quilos. E aí, quando ela saiu, ela engordou 50. Ganhou tudo de novo, ainda mais um pouquinho. E mais 10 quilos, muita coisa. E aí, quando eu estive lá, que eu tive a oportunidade de conhecê-la, ela mencionou para mim que estava no processo de emagrecimento e ela começou a me acompanhar. Isso foi em 2019, essa case de sucesso que eliminou 50 quilos. 50 quilos. Foi de forma gradativa, nós estamos em 2023, ela começou comigo em 2019. Porém, ao contrário de vários pacientes que eu atendi na Unimed, por exemplo, quando eu estive lá, que chegavam para nós para refazer a avaliação psicológica, para refazer a cirurgia bariátrica, ela garantiu ali, a partir daquele momento, a estabilidade, não só no processo dela, mas do peso que ela iria alcançar. Por quê? Porque ela começou a trabalhar a mente. Então, desde lá para cá, ela eliminou 50 quilos sem reganho de peso nenhum. Mais importante, né? O mais importante de tudo. Porque que adianta a pessoa, igual eu fazia no passado, tomava remédio para emagrecer, lá no fundo eu sabia que eu ia voltar a engordar, porque eu não tinha autocontrole, o remédio é que tirava o meu apetite, né? Então, eu gosto de citar ela porque pela idade, pela persistência dela, determinação, autorresponsabilidade que ela aplicou muito bem, né? E a Isa também, a Rosário já chegou acreditada. Não, eu vou dar conta e dessa vez vai dar certo. A Isa é uma moça mais nova, eliminou 33 quilos. E ela chegou totalmente desacreditada. Ela mesma fala nos depoimentos. Falou assim, eu comecei porque ela me convidou na tentativa de me ajudar. Eu fiz o convite a ela, né? Mas eu nunca imaginei que eu fosse eliminar 33 quilos. Olha só. E ontem eu ainda postei nos stories, porque era uma pessoa que relatava ter uma verdadeira aversão à alimentação saudável. Ela tinha ânsia até com tomate, que é uma coisa assim mais corriqueira nossa, brasileiro, né? Isso. E ontem eu até postei, porque ela fez uma variedade de legumes, ela aprendeu, porque o nosso paladar é adaptável, né? E através das ferramentas que eu passo para elas, ela aprendeu a ativar na mente dela a aceitação desses mesmos alimentos que antes ela tinha aversão e sentia até repulsa. Entendi. Então, assim, ela é um caso muito especial porque, como ela diz, né? Eu aprendi que eu sou capaz e que uma coisa que eu nunca imaginei aconteceu. Acreditou E de forma gradativa também. Que coisa boa. Ju, fala um pouquinho para nós do seu projeto, Ju Mindset. O Ju Mindset Fit. O Ju, pelo meu nome, Mindset, Mentalidade, o Fit em Forma. Nós somos movimento. Né? Movimento é vida, vida é movimento. Então, mente em forma é estar com a mente em forma, não é só o corpo vai ser consequência. Sim. O que é estar com uma mente em forma? Eu estou buscando sempre conhecimento, eu estou sempre trabalhando o meu pensamento em busca daquilo que eu almejo, porque muitas vezes eu desejo muito algo, mas o meu padrão de comportamento não está coerente. Isso é o que mais acontece, não só no emagrecimento, mas em tudo. A pessoa quer ficar rica, mas aí ela não para de gastar. Sim.
de forma desnecessária, Uhum. consumindo o que não é necessário. Essa pessoa não consegue fazer uma poupança. Então, assim, o padrão de comportamento dela não está coerente com aquilo que ela tanto deseja, sonha, né? para realizar os sonhos dela, financeiramente falando. Então, é para tudo na vida, né? Sim. Então, por isso que a gente tem que estar com a mente em forma e trabalhando. Como que eu posso melhorar isso? O que eu tenho que deixar de fazer? Quais renúncias eu tenho que colocar em prática? Né? Que escolhas eu consigo ter hoje para me aproximar mais do meu objetivo? Isso é estar com a mente em forma, trabalhando a mente, porque senão fica no automático, Verô. Sim. A pessoa acorda e dorme no automático, no piloto automático. Né? Eu desejo muita coisa, eu sonho muita coisa, mas a pessoa não faz nada, né? Ela não consegue achar uma luz no fim do túnel. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou solucionar esse problema? Existem várias maneiras, né? E torna a dizer, a TCC ela é muito rica em ferramentas para otimizar resultados. Sim. Não só no processo de emagrecimento, né? Por isso que eu estou também com minha imersão de 3 dias, né? Que agora eu criei essa imersão de 3 dias, que é 100% online, visto que eu tenho várias pessoas de fora que fazem a mentoria voltada para o emagrecimento. Essa imersão é para autoconhecimento. É um despertar da consciência para a pessoa conseguir obter resultado em todas as áreas da vida dela, através das ferramentas específicas. O autoconhecimento nos possibilita essa amplitude toda, né? Com certeza. Então, são 3 dias de imersão com exercício, 100% online. E aí, voltado para esse despertar da consciência. Que bom! É. Ju, a gente está chegando ao final da nossa entrevista. E assim, nossa, gente, quanto papo, quanta reflexão aqui. Quanta reflexão. Que bom, eu fico feliz e eu espero verdadeiramente que cada palavra trazida aqui pela Ju possa cair no seu coração, possa frutificar, porque a gente sabe que esse caminho, como qualquer outro caminho que a gente tenha que escolher, a gente chega num ponto de encruzilhada na nossa vida, né? É olhar para dentro, é falar com Deus, é ouvir a nossa essência, ouvir a nossa intuição e saber que você pode contar com profissionais, pode contar com autoconhecimento. Essa é uma jornada que ela é contínua, né? Eu sigo por aqui em busca de mais temas relevantes para te inspirar, para iluminar o seu caminho. E se cada palavra dita aqui fez sentido para você, eu estou cumprindo com o meu propósito. Com certeza. Né? Então é isso. Um beijo na alma e até a próxima entrevista. Um beijo.